O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibiu o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo de requisitar prontuários de pacientes que realizaram o aborto legal. Na decisão, Moraes determina que a proibição se estenda a todos os hospitais do Estado. O ministro também determinou a intimação do Conselho para explicar os pedidos de acesso aos prontuários. Além da decisão do STF, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública para que o CREMESP seja condenado a indenizar em R$500 mil profissionais que foram alvo de procedimentos disciplinares por prestarem atendimento garantido em lei a mulheres vítimas de estupro. Muito bem. Pelo que sei, para só colocar o tema aqui para o nosso debate, o CREMESP faz uma fiscalização disciplinar sobre a atuação dos profissionais e quer saber quais os métodos que foram utilizados para a prática do abortamento, que alguns métodos provocam maior sofrimento do que outros, e em algumas hipóteses também a questão do estupro não está muito bem caracterizada. Então ele foi fazer uma fiscalização. Agora o Ministério Federal está pedindo que seja pago uma indenização por fiscalizar o trabalho dos profissionais, quando é função típica do CREMESP. E o Supremo Tribunal Federal não quer que o CREMESP faça essa fiscalização disciplinar administrativa. Então, é um passo a mais para não se conseguir fazer a distinção entre o que é o aborto legal e o que é um pretexto para fazer um aborto ilegal sob a capa de aborto legal. Lembrando que pelo Código Penal existe o aborto terapêutico ou necessário, que é para salvar a vida da gestante, e o aborto sentimental ou humanitário, que é aquele aborto feito quando a gravidez resulta de estupro. Em ambos os casos, quando feito pelo médico, não existe crime. Está previsto expressamente no Código Penal. Me parece que o que o CREMESP queria fazer é fiscalizar quando existe efetivamente a situação legal e quando existe abuso nesta situação. Muito bem. Vamos começar com Deise Chiocari. Começar aqui pelas mulheres, óbvio. Depois Maria De Carli e aí vamos para o bloco masculino desta mesa. Olha, Capês, eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes, na verdade, tomou, na minha visão, tomou uma decisão correta, que obviamente vai enfrentar alguns questionamentos de uma parcela mais conservadora, mas a tentativa aqui é de proteger, em primeiro lugar, e aí me corrija se eu estiver errada, mas é de proteger, em primeiro lugar, o sigilo médico e o direito individual das mulheres, né? O aborto no Brasil, ele é permitido desde que tenha sido caso de estupro ou que a criança tenha anencefalia. Então, eu vejo essa como uma decisão correta. Acho que o desafio agora é evitar que esse conflito vá para uma área mais conservadora e que entre o CREMES nessa disputa por uma questão muito mais judicial do que, evidentemente, defender as mulheres. Mas eu vejo a decisão dele como muito correta nesse sentido. Maria De Carli. Eu estou de acordo com a Deise. Eu acho que é crucial a gente sempre respeitar a vítima, né? Porque o aborto é, de fato... ninguém faz um aborto feliz. É, de fato, uma decisão muito difícil de ser tomada por uma mulher. O Capês mencionou aqui, né, o aborto terapêutico, o aborto emocional, previsto na nossa legislação. Então, eu vejo com bons olhos essa questão da proteção do direito individual das mulheres, como a Deise falou, e do sigilo médico, também mencionado pela minha colega Deise. Então, acredito que foi feito de maneira prudente, porém, todavia, né, é sempre um assunto muito polêmico, que traz uma pauta política. Então, qualquer momento que a gente for falar sobre aborto, vai ter sempre uma problematização, né, muito maior do que, de fato, né, essa questão da proteção aqui da vítima. Eu acredito que foi prudente do ministro. Meu querido João Bellucci, o CREMESP havia baixado uma resolução orientando que o método, após 22 semanas de gravidez, não fosse da sistolia cardíaca, a diminuição elétrica do nível de batimentos cardíacos. E parece que estava querendo fiscalizar também que método menos doloroso poderia ser implementado. É uma decisão polêmica, porque, por outro lado, também você manieta completamente, ata as mãos do órgão cuja função é fiscalizar disciplinarmente a conduta dos profissionais da medicina, que pode, inclusive, estar usando alguns métodos mais perigosos. Pode usar um método que coloque em risco a vida da gestante, pode usar um determinado método que, por exemplo,
provoca um sofrimento maior para a vida intrauterina. E a função dele fiscalizar. Então, me parece que talvez pudesse ser mais bem discutida essa questão. Mas eu queria ouvir você. Eu concordo, Capês, contigo, até porque eu, particularmente, me oponho ao assassinato de bebês em qualquer circunstância. Mas, de todo modo, o STF, mais uma vez, invade uma competência que não seria dele, né? Seria dos órgãos de fiscalização. Não me parece que havia um constrangimento. Me parece que, como você colocou, o senhor estava fiscalizando a profissão dele, assim como outros órgãos de classe fazem, como a OAB também. A OAB é bem chatinha, inclusive notifica os advogados. Enfim, o CREMESP estava vendo nesse sentido para fiscalizar o profissional, não era para constranger a mulher que acabou praticando o aborto por alguma razão. Agora, acredito que já o Supremo Tribunal Federal vai decidir também quanto que a gente tem que pôr no prato de proteína, de carboidrato, porque está decidindo sobre todos os temas. Todos os dias a gente fala do Supremo decidindo coisas para a gente seguir. Não é, né? O trabalho do Supremo é julgar processos que lhes são distribuídos por sorteio, somente isso. Não fazer votos longos de horas, falando o que ele pensa sobre a vida, para falar o que a legislação aplica ou não nos casos. Então, mais uma vez, o Supremo se mete onde não deveria. Me parece também que a discussão sobre a constitucionalidade dessa resolução deveria ficar com o juiz de primeira instância e chegar no Supremo só em última hora. Daqui a pouco não precisa mais ter juiz de primeiro grau. Exatamente. Mas eu quero ouvir você, meu querido Rodolfo Maris. Eu vou no contraponto. Vai no contraponto, eu adoro o contraponto. Então, eu vou acompanhar a Deise aqui, sabe? Você não é bobo, né, Rodolfo? Não, é professora cientista, ponderada, cientista política, ela é a mulher, né? Tá dentro da causa, conhece, sabe? E não tem como eu ir contra o que a Deise falou aqui e a favor do que o nosso amigo Bellucci falou. O STF está tomando essa prerrogativa. Porque ela tem razão ou porque ela é mulher e ele é homem? Eu não entendi o que você não. Em momento algum eu falei que ela é homem, eu falei que ela é mulher, então ela já tem um lugar de fala mais do que especial aqui. Eu não chamei de homem, chamei Deise. Não. Ufa! Não, o que eu pergunto é o seguinte: ela tem razão porque ela é mulher e o João Bellucci não tem razão porque é homem ou porque você concorda com o conteúdo? Não tem nada a ver o fato dele ser homem e tá falando isso, mas o fato dela ser mulher tem uma força muito maior nessa pauta. É isso que eu quis dizer. Não que ele não seja um estudioso da pauta, não que ele seja um estudioso do direito, e sabe sim o que tá falando. Eu sou um admirador do Bellucci, mas nessa questão ele perdeu o braço de ferro pra Deise, pra mim é isso. E o Bellucci? No que tange aqui a gente discutir, se chegou pro ministro Alexandre de Moraes e ele tá tomando essa decisão, ele foi assertivo. Interessa a quem esse pontuário, a não ser pelo órgão que fez o aborto, no órgão que faz o aborto e de fato a paciente. E se chegou no STF, é porque já passou por algumas barreiras. O STF eu não creio que ia se intrometer num assunto de primeira instância que não fosse dele. Se chegou lá, é porque o assunto já percorreu caminhos e ele tomou uma decisão que, no meu ponto de vista, foi assertiva. Muito bem. Foi uma ação por descumprimento de preceito fundamental, né, a DPF, proposta junto ao Supremo Tribunal Federal. E ali a questão do princípio da dignidade humana, que é uma questão também complicada. Nós vivemos na República da Principiologia. Quando você começa a tomar decisões concretas com base em princípios gerais, você cria insegurança jurídica. O princípio é muito vasto, cabe tudo. Você poderia dizer, por exemplo, que a semifinal da Copa do Mundo de 2014, que o Brasil perdeu por 7-1 para a Alemanha, é inconstitucional porque viola o princípio da proporcionalidade.